Então é isso, muito boa noite a todos. Essa é a nossa segunda aula de Igreja e a Política, desafios meu Deus do céu, desafios da Igreja Progressista no contexto atual. Eu sou Rafael Ita, apresentando mais uma vez. Sou engenheiro químico de formação, pesquisador pós-graduando pela Unicamp, membro da Garagem vai fazer um tempinho já, e militante no Centro Zoia Prestes de Educação Multidisciplinar, uma frente de massas de professores que age a nível nacional. Espero que todos estejam bem. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre igreja e política, né? Eu ser um dos nossos, da equipe de profs da EBON, que está organizado politicamente em um coletivo. Achei que seria uma coisa legal trazer essa aula aqui para vocês. O lookinho de hoje é um pôster da Segunda Guerra, de um soldado vermelho atacando a cobra facho, que meu amorzinho que me deu. E hoje a gente vai conversar um pouquinho, gente, especificamente sobre duas coisas. E para isso eu quero dividir a nossa conversa em duas partes. Uma parte, essa primeira agora, que vai ser uma coisa um pouco mais parecida com um monólogo. E uma segunda parte, na qual a gente vai efetivamente discutir alguma coisa sobre possíveis ações que a gente pode fazer, tá? Por que disso? Justamente porque nós sabemos que nós temos muitos desafios. Nós vimos na semana passada muitas situações absurdas. Nós vimos na semana passada, discutimos sobre possíveis causas delas. Só que a gente tem uma preocupação a mais, né? Se nós temos desafios a serem superados, é importante que a gente pense na superação desses desafios. E essa superação ela não pode acontecer de qualquer forma, né? Justamente porque a maior parte dessas coisas são problemas extremamente complexos. E não existe solução simples para problema complexo. Infelizmente. Inclusive, grande parte da propaganda da extrema-direita que a gente tem a nível de mundo, que infiltrou brutalmente as igrejas do nosso país, né, desde a teologia da prosperidade até hoje, reproduzir uma solução simples para um problema complexo é exatamente jogar o jogo dos caras. E muito provavelmente o porquê existe tanta adesão, muito provavelmente porque existiu um grande crescimento das igrejas de vertente neopentecostal, que falam sobre teologia de prosperidade, que falam sobre com a ascensão do evangelicalismo de televisão também, os canais de televangelismo e tudo mais, e as pataquadas todas que a gente viu surgindo primeiro nos Estados Unidos e como é de praxe da direita / extrema-direita brasileira importar tudo de pior que acontece na terra do tio Sam, isso obviamente veio para cá também. Então, esse primeiro momento agora, a gente vai conversar um pouquinho de um fundamento filosófico que a gente precisa pensar para projetar as nossas ações. Eu não vou efetivamente defender uma linha específica, mas eu quero botar a gente para pensar, entende? E quero botar a gente para imaginar ações que atuem em alguns prazos, né? Pensando na raiz fundamental do problema e no alívio imediato da dor dessas pessoas que são afetadas por esse problema. Perfeito? Então, vamos começar por aqui. Oi, Betinha, tudo bem? Saudade de você. Vamos lá, então. Vamos começar falando especificamente, sobre o fundamento cultural e econômico que a gente tem aqui. Econômico, como assim? Se a gente for fazer uma leitura sobre a nossa sociedade do jeito que ela é estruturada,
a gente pode fazer essa leitura em algumas instâncias. Alguns filósofos e alguns sociólogos vão trazer uma questão mais idealista, sabe? As pessoas pensam desse jeito, logo a sociedade se organiza dessa forma. Ou às vezes uma questão puramente política. Relações de poder acontecem na nossa sociedade de uma forma específica, e é por isso que a sociedade se estrutura dessa forma. Eu vou passar para uma linha um pouquinho mais econômica. Por quê? Porque quando a gente vai pensar sobre aquilo que funda a nossa sociedade, a gente tem que pensar que as estruturas que moldam a forma que a gente vive não surgiram do nada. E é muito importante lembrar disso. A sociedade não veio pronta. O ser humano construiu. Foram os ajuntamentos humanos, com o passar do tempo, que foram estruturando essas coisas. E como que a gente estruturou essas coisas, enquanto seres humanos? A partir de manutenção de recursos. Quando a gente pensa em economia, a gente não necessariamente está pensando em dinheiro. Ok? Quero que isso fique muito claro. Tá? Quando a gente pensa em economia, o dinheiro é uma das coisas que a gente pensa. Mas já existia economia antes de existir dinheiro. Por quê? Economia não é sobre dinheiro, é sobre manutenção e gerenciamento de recursos. Então, para uma... Vamos pegar uma sociedade da idade do bronze, uma sociedade hipotética da Era do Bronze. Essa sociedade hipotética, muito provavelmente, se ela está lá na região do Crescente Fértil, se ela está indo um pouquinho em direção à África, um pouquinho em direção à Ásia, muito provavelmente eles não têm moeda. Eles não têm uma coisa que eles definem como o valor igual entre uma saca de trigo, uma saca ou duas sacas, uma quantidade X de centeio, e não sei quantas peças de cortes de um gado em específico, enfim. A sociedade vai se estruturar a partir desse fundamento, dessas relações de troca e manutenção de recurso. E a partir disso, o poder é estabelecido. A partir disso, com essa organização, a gente tem uma coisa que chama política. Porque às vezes, no momento de fartura, alguém tem mais que o outro. Às vezes, num momento de escassez, falta para todo mundo. Porque a gente está sujeito a essas intempéries e essas coisas acontecem. E é a partir dessas interações, dentro da própria sociedade hipotética que a gente está falando, com outras sociedades hipotéticas e tudo mais, que os assentamentos humanos foram evoluindo e foram desenvolvendo aquilo que a gente conhece hoje como sociedade. E um aspecto fundamental da sociedade, e é uma das coisas que mantém esse povo unido, é uma coisa que chama cultura. A religião está ali, na cultura. Ela é uma das coisas que faz parte da cultura. E muitas vezes uma das coisas que vai definir outros aspectos de baixo para cima e de cima para baixo. Então, às vezes, uma sociedade tal, por causa da sua cultura, por causa da sua religião, não vai comer uma carne específica. E por não comer essa carne específica, caso haja escassez de carne que eles podem comer, e só tiver disponibilidade da outra, eles não vão comer a outra. Perfeito? Por enquanto tá fazendo sentido? Tô acompanhando o chat aqui. Vou entender que tá. A partir disso e dessas relações, nós temos a religião. Religião vai ser essa coisa institucionalizada que fala sobre o aspecto da cultura, que dialoga com o sagrado, que dialoga com o divino, que dialoga com o metafísico, com alguma coisa que está para além de nós. Para algumas religiões, isso vai ser para cima. Para algumas religiões, isso vai ser para baixo. Depende do período histórico e da sociedade em específico. A nossa sociedade tem em si o cristianismo como religião predominante, digamos assim.
Isso não é uma coisa, obviamente, natural, isso é uma coisa socialmente acordada, e uma vez que ela é socialmente acordada, a manutenção disso, ela faz parte da reprodução do modo de vida da sociedade. Então, quando a gente pensa em igreja, que é o órgão institucionalizado que fala sobre religião em uma sociedade específica, e política, as duas coisas, por mais que haja a propaganda e se fale sobre, porque a gente não pode misturar essas duas coisas, elas nunca foram separadas. Não existe uma separação linear entre as duas. As coisas são muito borradas. Ainda mais no nosso país, que ele tem uma laicidade meio esquisita. E por mais que na letra fria da lei, sim, o Estado é laico, sim, a liberdade religiosa é uma coisa, sim, temos multiplicidade dessas coisas e a religião não deveria influenciar no Estado de maneira direta, a gente sabe que ela influencia. E a gente sabe que não só ela influencia, como é motivo para que decisões sejam tomadas a respeito da vida das pessoas. Por quê? Por causa que isso mexe com o coração das pessoas. Por causa que isso pega onde dói. Por causa que isso afeta as pessoas. E provavelmente alguns aqui já sabem para onde eu estou indo, né? Quando a gente pensa em Spinoza, né, que tem todo o rolê dele lá do Deus de Spinoza e tudo mais, quando a gente pensa em Spinoza, ele vai falar muito sobre afetos. O que é um afeto? É aquilo que te afeta, aquilo que me afeta. Então, na sociedade em que eu estou vivendo, eu tenho uma situação específica que atinge a minha vida e que faz com que eu sinta coisas. Eu, enquanto ser humano que vive nesse meio, vou responder essas coisas que eu sinto na medida que elas me afetam. Então, por isso que a gente fala de afetos. Perfeito? Então, fome é um afeto. Medo é um afeto. Amor é um afeto. Tudo aquilo que nos afeta de maneira direta, sim, ou até de maneira indireta, é um afeto. E a lógica religiosa, a lógica dessa instituição que trabalha dentro da cultura, dentro da sociedade, de maneira institucionalizada, para legitimar a comunicação de nós aqui no plano material com aquilo que está para além do plano material, independente do que for, ela passa necessariamente pelo campo dos afetos. Por quê? Porque se você tivesse uma vida 100% plena, 100% boa, não tivesse carência de nada, tivesse morando com o amor da sua vida, trabalhando o mínimo possível, recebendo o máximo possível, bem hidratado, fazendo exercício físico, com o físico que você gostaria, né, com o corpo que você gostaria, viajando um monte, numa casa linda, limpa e sem goteira, você ia procurar um metafísico por quê, materialmente falando? Existe alguma coisa que falta? Existe alguma coisa que te afeta de maneira negativa? Ou profundamente positiva? Bom, nesse caso existe, né? Profundamente positivo, mas assim, os afetos que geram desconforto geralmente movem mais a gente do que os afetos que geram prazer. Então, se a gente está pensando nessa lógica, portanto, a função da igreja nessa sociedade é trabalhar os afetos das pessoas para que uma ordem social específica seja estabelecida. A pergunta que eu quero fazer é: se isso existe dessa forma, o que a gente faz enquanto uma linha dissidente desse meio? Porque por mais que a gente se intitule cristão, e por mais que o cristianismo seja a maior religião do nosso país, não só do nosso país, na América Latina, e não só da América Latina, provavelmente a maior religião
do que a gente vai chamar de Ocidente, mas que não necessariamente é o Ocidente cultural, o que a gente faz agora? Pensando nessa coisa toda. A gente tem que disputar esse espaço. Por quê? Porque a gente só vai se achegar perto das pessoas e a gente só vai conseguir fazer algum barulho nesse meio, uma vez que a gente conseguir identificar os afetos e, com esses afetos identificados, trabalhar em cima deles. E isso é o que uma das coisas que o Foucault vai dizer. Eu falei que essa parte agora ia ser densa, ia ser complicada, tá? Então, assim, tô costurando um monte de gente aqui para a gente chegar a algum lugar no final. Isso é uma coisa que o Foucault ele vai trabalhar bastante, principalmente quando fala sobre a estrutura social e as rachaduras que essa estrutura social tem. O Foucault ele vai falar sobre o panóptico, sobre a sociedade de vigilância, sobre como tudo está sendo visto e questões de punitivismo. O Foucault ele foca muito na época dele, que estavam acontecendo muitas greves sindicais, muitas revoltas trabalhistas, foi o século das revoluções, ele pegou a metade da fase pré-revisionista, um pedaço da fase pré-revisionista e o resto da fase revisionista da União Soviética, que foi um baque muito grande para o segundo mundo, digamos assim. E isso mexeu muito nos afetos das pessoas, principalmente nos afetos dos trabalhadores, das pessoas mais necessitadas, das pessoas mais carentes. Porque eram pessoas que viam coisas diferentes acontecendo no mundo afora, olhavam e falavam, caraca, a minha vida poderia ser muito melhor. E, de repente, o rei do país, o primeiro-ministro, o governante supremo, qualquer coisa assim, soltava o exército em cima de trabalhador que estava fazendo greve. Porque vocês não podem fazer isso aqui. Ou, às vezes, concedia direitos para esses trabalhadores para evitar que eles fizessem mais greve, mais paralisações e tudo mais. Mas, a partir do momento que o estado de bem-estar social ruim, que ele não existe mais, o que a gente tem, por exemplo, são os trabalhadores das carvoarias do Reino Unido se organizando numa das maiores greves, não, a maior greve que a gente tem na história da humanidade, e sendo brutalmente reprimidos pela polícia. A mando da primeira-ministra, então, do Reino Unido, Margaret Thatcher. A pergunta que eu quero fazer, e que as perguntas que eu estou fazendo é justamente para a gente guiar essa linha de raciocínio. A próxima pergunta agora é, pensando naquilo que afeta a classe que a gente quer se aproximar, que afeta as pessoas de quem a gente quer se aproximar, como que a gente se infiltra nessa estrutura? Porque a gente tem mais uma coisa nesse meio do caminho. Inclusive, desse livro aqui, Sociedade do Cansaço, Byung-Chul Han, muito bom, tá? Quem puder, leia. Dificinho, mas é bom, vale a pena. Que ele vai falar que nos nossos tempos, agora, a nossa sociedade passou por mais uma mudança na sua forma de produzir a própria existência. Justamente porque a gente não vive mais na sociedade da vigilância. A gente vive na sociedade da produtividade positiva e do cansaço. Todo mundo aqui está cansado. Muito provavelmente todo mundo aqui está cansado. Por quê? Porque às vezes trabalha de casa e perde o tempo que ficou trabalhando e acabou trabalhando 14 horas hoje. Porque você é exigido, talvez, de um resultado que você não consegue entregar com um dia só. E ir para casa sem ter terminado de fazer o que você precisava fazer no seu ambiente de trabalho te gera ansiedade. Porque todo mundo parece que é muito mais produtivo do que você. Porque as nossas preocupações quanto ao que vai ser do futuro são enormes. Comprar uma casa está cada vez mais caro. Comida está cada vez mais caro. A gente tem ataques e ataques e ataques contra as coisas que são públicas, contra as coisas que são nossas, que nos afetam de forma direta. Há algumas semanas agora da COP30, provavelmente um dos maiores eventos para falar sobre meio ambiente do mundo,
o governo federal está ameaçando privatizar 3 rios. E aí? Privatizar rio? Como que as populações ribeirinhas que precisam desses rios vão acessar esses rios, essas hidrovias? Na prática é um rio. Mas como é que essas populações ribeirinhas que dependem disso vão acessar? Como é que os povos que vivem do outro lado, né, da outra margem, vão conseguir acessar saúde, educação? Como que essas coisas vão chegar até eles? Vai ter que pagar pedágio para usufruir de rio agora? Entende? Nós estamos cercados de coisas que nos afetam de forma direta. E esses afetos, eles vêm justamente dessa necessidade. A gente precisa de coisas para poder manter a nossa vida. E um trunfo muito legal, e agora que eu vou amarrar tudo e trazer para o ramo da teologia, um trunfo muito legal que a teologia da libertação vai trazer para a gente, é a questão de justiça social agora. A maior parte das teologias que a gente tem, desde a Reforma Protestante, pelo menos todas aquelas que são grandes e grandiosas até hoje, né, desde Lutero, Calvino, essa turma toda, vão falar sobre um pós-vida. Né, Armínio também. Vão falar sobre um pós-vida. E como esse pós-vida vai ser maravilhoso para alguns. Até as teologias que pregam uma salvação ampla nessa toada, parece que elas não estão muito preocupadas com o sofrimento das pessoas agora. Parece que elas não estão tão atentas a isso. Porque nós temos necessidades. E pregar que é assim mesmo, que é para doer mesmo, que é horroroso mesmo, mas que você vai ter um descanso eterno no Pai, aleluia, quando você morrer. E aí? A expectativa média de vida de um brasileiro hoje tá o quê? Uns 75 anos? Eu tô com 25 agora. 26 daqui a uns dias, se der tudo certo. Como é que a gente faz? Eu vou precisar esperar 50 anos para poder alcançar paz? Eu vou ter que viver 50 anos atribulado para poder alcançar paz? Sério? Uma paz, inclusive, que eu nem sei como é que vai ser. Uma coisa, inclusive, que não me dá sustento nenhum. Quando a gente pensa na frase famosa, né, do Karl Marx, sobre como a religião é o ópio do povo, essa é uma frase muito grande, que o povo gosta muito de tirar de contexto para falar, olha só como ele não gosta de religião. Não. Essa religião institucionalizada, ela anestesia a gente do sofrimento que a gente está vivendo agora. Ela torna a gente mais suscetível a aguentar esse sofrimento todo. Torna a gente mais suscetível a mascarar, ou pelo menos produzir, ou ela, pelo menos ela produz respostas momentâneas aos nossos afetos. E algumas vezes essas respostas são respostas importantes, sim. Porque uma igreja de periferia que distribui cesta básica faz um trabalho muito importante. Só que distribuir uma cesta básica para uma família por mês não resolve o problema da pobreza. Resolve a fome imediata dessa família. Faz sentido? Além disso, essas igrejas que fazem esses trabalhos todos, seja de recuperação de dependente químico. Aliás, vamos pegar a recuperação de dependente químico, que eu acho que vai ser um exemplo legal. Me enrolei todo. Mas beleza, a pessoa estava lá
estava vivendo uma situação difícil, estava com muitos problemas em casa, não sei, aconteceu uma tragédia familiar, qualquer que seja. Veio um amigo e falou: usa tal coisa e relaxa. A pessoa usou tal coisa, relaxou e quis ir de novo. E de novo. E de novo. Viciou. Começou a fazer mal para ela mesma e para as pessoas ao redor dela. Vem uma igreja, qualquer que seja, que tenha um centro de reabilitação de dependente, coloca essa pessoa longe de tudo, longe de todo mundo, sem redução de danos, sem nada, ouvindo culto todo dia. Você acha mesmo que essa pessoa, isso vai resolver o problema da adição dessa pessoa? Mais do que isso vai resolver todos os problemas relacionados às questões que levaram até isso, seja do tráfico e da falta de fiscalização desse tipo de produto, seja do crime organizado, seja da falta de suporte e amparo que essas pessoas tiveram. Isso não resolve, mas isso mascara. Quando a gente pensa em ações e se a gente quiser efetivamente trazer alguma ideia sobre um reino de Deus enquanto um projeto de justiça social, como é o ponto de vista da teologia da libertação, a gente tem que pensar de maneira ampla. O sofrimento dessas pessoas sim precisa ser amenizado agora. Não dá. Não tem a menor chance de você se posicionar, de você ter força para fazer alguma coisa, se você está numa situação de vulnerabilidade muito grande. Mas é entender também que essas ações de curto prazo, elas resolvem os problemas agora. Mas esses problemas que acontecem agora são reflexo e fruto de coisas muito mais profundas. E que a gente precisa trabalhar nelas também. Então, galera, como eu falei no começo, hoje é um dia para a gente trocar ideia. Pensando, né, dado todo esse contexto, dado toda essa discussão, dado todas essas coisas, e pensando num projeto de justiça social agora. Pensando num projeto de reino de Deus, se é que a gente pode falar isso nesses termos, né? Pela teologia de libertação dá para falar assim. O que a gente faz? O que nós já estamos fazendo? E o que nós poderíamos fazer? E essa pergunta não foi retórica. Quem quiser responder, trazer ideias, justamente para a gente poder discutir um pouquinho, para a gente poder apontar questões, isso aí vai ser legal, pode ser uma troca interessante. Então, a galera tá tímida, a galera tá no busão. Beleza. Vamos pensar então, por exemplo, na garagem. Acho que é um bom lugar para começar. Ele acabou a fala dele agora há pouco, né? Pois é, boa noite. O Fux terminou a fala dele há pouco. Eu estava aqui dividido entre de ouvir para saber o que ia ser o final da fala dele, porque o final, quer dizer, a fala dele demorou muito, né? Até o jornalista estava tentando acompanhar. Ele absolveu o inominável também.
Espero que isso não vire moda, né? Até agora 2-1, mas é isso. Bom, já tentando responder a sua pergunta, eu acho que a gente, como Gemundo, que boa noite a todos, todas e todos, né? Com quem eu não falei. A gente precisa, sim, ter um olhar sobre isso, não esperar, né, que venha a nós o vosso reino, naquela perspectiva, assim, que Deus nos supra as necessidades e a gente não tem nada para fazer, né? Eu estava pensando nesses dias, essa questão da postura da igreja, eu estou tentando recuperar um pouco essa minha noção de fé, de um Deus do milagre, da provisão, etc, etc. Eu estava parando para pensar, inclusive, no fato de que eu acho que talvez, assim, a gente tem o direito de poder fazer isso sim, e talvez as outras igrejas que parecem ser tão triunfalistas assim não estejam erradas no sentido de nos ensinar que Deus tem poder, mas o grande erro de toda a história do cristianismo é entender muito essa coisa assim, eu sou bonzinho, faço a vontade de Deus, Deus vai suprir minha necessidade, eu não preciso fazer mais nada. Isso cria todo um apagamento de coletividade, de luta pela coletividade que Cristo ensinou. Eu estava pensando, Cristo sempre andava em grupo. Você não vê na Bíblia falar que Jesus era difícil ter um momento em que ele estivesse sozinho. A gente tem um episódio do Getsemane, a gente tem um episódio do deserto que ele teria sido tentado pelo diabo, que também entenda lá o que seria o diabo, né? Já o próprio movimento progressista não acredita nele, mas isso é papo outra hora. Mas aí o que acontece? São poucos os relatos que a gente tem assim que Cristo estivesse só. Ele estava na coletividade e ele estava lutando em prol dos mais necessitados, né? Aí até no outro dia a gente estava conversando, no final da minha última aula, conversando com o Marcos, né? A gente para pensar, Cristo não fez crítica à sociedade da escravidão. Ele até citou os escravos e os servos nas parábolas dele, mas ele não fez crítica a isso. Mas também ele ensinou que a gente teria que fazer obras maiores do que ele. Então, isso é algo a se pensar. E se a gente para pensar na questão de justiça social, do dar a César que é de César, né, como uma espécie de deboche à figura de César que tinha o seu rosto na moeda, devolver a César o que seria dele. Se a gente para pensar que Cristo falou para o rico dividir o que ele tinha com os pobres, a gente pode pensar assim, num Cristo que tinha sua visão voltada para a questão do social coletivo. Então, eu acho que talvez o problema não era acreditar que Deus vai nos ajudar, é que a gente tem que entender que só a postura da subjetividade não basta. A gente precisa ter a da coletividade. Ele fala, mas Deus fala, né, sobre fazer as obras e tal. Mas é sempre aquela questão, vou fazer a obra condicionando essa obra à minha salvação da alma. Então é quase que uma barganha, né? Não sei se as pessoas estão querendo fazer por vontade. Elas estão querendo fazer o coletivo, porque no final das contas elas querem salvar sua própria pele. E para mim, essa é uma conta que não fecha, entendeu? Isso não é amor, isso é golpe, né? Então, é se auto-enganar do ponto de vista de que, no fundo, não existe uma piedade, existe vontade de se dar bem. Se é isso que eu tenho que fazer, eu vou fazer para me dar bem. Então, eu acho que a gente precisa fazer uma meia-culpa dessa questão histórica e talvez não necessariamente culpabilizar o divino ou metafísico, mas a gente entender que nós fomos criados, fomos desenvolvidos, né, nesse sistema todo, historicamente, a partir da Idade Média, né, um ato de desmobilização social que, no fato, é a cristã. Ela é anticristã, ela não foi ensinada por Cristo e a gente passou a sempre pensar muito mais, né, olhar para os líderes dos campos e tal. Acho que Cristo estava tentando nos ensinar a não termos ansiedade, mas ele em momento nenhum mandou para as pessoas desfazerem a mobilização. Pelo contrário, a noção de igreja é a grande epítome de mobilização, sabe? De coletividade. Enfim, eu acho que a gente precisa pensar nessas questões de desenvolver meios para
ajudar o próximo a estender a mão, né? Estou desenvolvendo um projeto, terminando de falar, um projeto de música, né? Um grupo vocal aqui, Som da Rua, e eu falei para o pessoal, e a gente até vai ensaiar uma música para Natal, mas a minha preocupação maior agora não é ficar ensaiando 12 músicas para fazer uma cantata, é tentar usar o que a gente ensaiou até agora para dar um jeito para ir a um asilo, a um hospital, fazer alguma outra dessas coisas. Essa é a minha meta para os próximos meses. Então, eu acho que para mim, que sempre viveu em 4 paredes, só trabalhando com orquestra, coral e não sei o que, vocais, já é sair de um ponto de comodismo, é entender a função social da música na igreja. Enfim, vou parar de falar, senão não paro nunca, deixa o outro falar. Não, perfeito, perfeito. Isso é um começo, de fato, isso é uma mobilização. Isso alivia e conversa com os afetos dessas pessoas que, né, se veem abandonadas muitas vezes. Se a gente está pensando em um asilo, em um lar de idosos e tudo mais, conversa com os afetos dessas pessoas que sentem falta de uma atenção mais especializada, sentem falta da família, sentem falta dos seus queridos muitas vezes. Então, é um começo. De fato, é um começo. Se a gente pensar na própria garagem, enquanto instituição, a garagem também é um espaço de disputa. Justamente porque é dado para a gente uma oportunidade, né, um afeto que a gente tem da comunidade, do ser igreja, do estar no meio das pessoas que têm uma crença parecida com a gente, e disputar esse espaço. Disputar essas pessoas que não se veem mais contempladas com a espiritualidade e com o cristianismo de forma institucional. Eita, pega, gritou aqui. E isso também é uma frente, isso também é importante. E é uma forma de organizar essas pessoas também para que outros projetos, outras ideias, outras coisas possam sair. Então, a organização acontece para que a gente possa disputar alguma coisa. E nós aqui que estamos numa quarta-feira às 15 para as 9 da noite, né, ouvindo um barbudinho falar sobre, enfim, um monte de coisa, a gente está aqui justamente porque isso nos afeta de alguma forma. O sentimento de comunidade nos afeta. Quando a gente pensa nas ações, né, que eu já falei anteriormente, nas periferias que essas igrejas de periferia costumam fazer, as distribuições de cesta básica, acolhimento de pessoas, isso mexe nesses afetos dessas pessoas. E uma coisa que é comum a gente fazer nos nossos grupos também, da garagem, é postar uma corrente específica, um abaixo-assinado específico, alertar sobre um projeto de lei específico, né, que é uma ação pensando no longo prazo. Pensando uma ação pontual, mas pensando no longo prazo. Fala assim, se tal coisa for aprovada, vai ficar muito complicado. Se tal outra coisa não for aprovada, a gente vai perder em muitas outras coisas. Então, pensando nesse projeto de sociedade também. A gente precisa, quando for pensar numa organização, quando for pensar na ação que a gente vai fazer em relação à sociedade, ter em vista essas duas dimensões. O que está acontecendo agora e o que pode acontecer para frente baseado no que a gente está sentindo agora e do que é o fundamento disso que a gente está sentindo. Perdão. Em última instância, a maior parte dos nossos problemas é de matriz política econômica. Então, trabalhar nessa área, ter um projeto que visa alterar como que essa coisa em específico funciona, tem que estar no nosso horizonte. Qual linha que você vai seguir daí é uma coisa que vai um pouco mais de identificação. Sabe, a garagem não assume um posicionamento político específico, eu não vou falar pela instituição. Mas é importante a gente ter em vista esse longo prazo de que a pessoa que é
empobrecida, ela não é empobrecida porque ela trabalha pouco. Acho que todo mundo aqui tem essa noção. A pessoa não é empobrecida porque trabalha pouco. Ela é empobrecida por causa que ela se faz empobrecida por inúmeras razões. Isso gera falta. E essa falta gera fragilidade. As ações que a garagem conduz, os dias das crianças, uma ação de Natal, são ações muito importantes para o alívio imediato dessas pessoas. São ações muito importantes para a gente pensar naquilo que afeta essas pessoas agora. Mas quando a gente pensa numa ação que vai afetar essas pessoas agora e depois, a gente tem que ter noção dessas dimensões. Alguém quer contribuir com alguma coisa a mais? O que vocês têm de ideia, assim? O que a gente poderia falar, a gente poderia fazer, a gente poderia pensar para conversar com essas pessoas, com as pessoas que importam, com as pessoas que estão em situação de fragilidade, de vulnerabilidade, exercer a nossa empatia, exercer o nosso amor cristão em relação a elas. Tem alguma coisa no contexto que você vive especificamente, que você percebe uma falta, e é nessa falta que você fala, cara, isso me incomoda profundamente? Se ninguém vai falar, eu vou continuar falando, então. E nisso que você sente essa falta profunda, que você enxerga essa coisa. Quando eu estava na igreja fundamentalista, isso é muito engraçado eu estar repetindo isso aqui agora, mas porque isso é uma coisa que eu ouvi bastante. Existe uma falta que você sente muito forte, que é o projeto de Deus para sua vida. Obrigado, Thaís. Que é o projeto de Deus para sua vida. Uou! Vamos com calma, né? Eu não sei se efetivamente existe tal coisa como um projeto de Deus para minha vida, mas eu sou uma pessoa, particularmente falando da minha experiência, que sempre estudou muito, que vê no acesso à educação como uma oportunidade para as pessoas se aperceberem do mundo ao redor delas. Não que a educação em si vai melhorar a classe social de uma pessoa. Não que a educação sozinha, só ela, vai resolver o problema da pobreza, porque não vai. Mas ela vai dar acessos que essa pessoa não teria sem isso. E com esses acessos existe uma possibilidade, existe uma esperança de se aperceber, entre outras coisas. Nisso, eu vou só concluir aqui e deixo contigo, Alessandra. Nisso, hoje, no coletivo que eu trabalho, eu sou coordenador de um cursinho popular. A gente atende hoje cerca de 20 alunos em situação de vulnerabilidade. E é muito legal conversar com essa galera, porque são pessoas que têm entre 19 e 24 anos, que tiveram que largar o ensino médio. E que sem esse auxílio que a gente está dando, essas pessoas não teriam um acesso para uma estrutura que eles pudessem ter uma visão de mundo um pouquinho mais ampliada. E talvez essa seja uma das lutas que, para mim, vale a pena muito lutar. Pode falar, Lê, tá contigo. Boa noite a todos e todas e todas. Eu quero pedir desculpa na hora que você perguntou. Eu estou ouvindo o culto aqui, mas eu estou na correria aqui de sempre. Mas eu estou aqui com fone e ouvindo. Aí na hora que você perguntou, eu estava impossibilitada de abrir o microfone, que eu estava com a mão cheia d'água. Aí não tinha condições de abrir o microfone. Enfim, quando você falou de um contexto, né, de vulnerabilidade, eu convivo nele, né, muitos aqui sabem. Eu, ser mãe de uma criança com deficiências múltiplas e ser liderança de movimento social, ter contato com outras lideranças e tudo, a gente se depara com a vulnerabilidade extrema, no sentido
de porque assim, a gente quando fala de vulnerabilidade, a gente pega na maioria das vezes famílias inteiras, né? E no caso, no meu nicho específico, na maior parte das vezes, a mãe ela é abandonada pelo seu companheiro a partir do momento que ele vê a dificuldade que é a paternidade de pessoa com deficiência. Eu não chamo de atipicidade, porque estamos vivendo agora um debate onde as pessoas com deficiência não gostam do termo atípico, tá? E apesar de eu também ser uma mulher com deficiência e tenho lugar de fala, eu tenho que respeitar que uma pessoa autista diga que ela não se considera atípico, porque o atípico, quando você vai no dicionário, ele diz que você é normal, e ele não se julga normal. Ele é divergente, ele é neurodivergente, mas ele não é anormal. Tudo aquilo que pode do anormal, se a gente for pensar, todos somos divergentes, todos somos diversos. Ninguém aqui, com ou sem deficiência, ninguém é igual a ninguém. Até irmãos gêmeos têm as suas, gêmeos univitelinos, eu tenho na minha família, tem as suas diferenças, tá? Então, assim, não são iguais. E aí a gente tem que respeitar isso. Mas na questão, voltando aqui, para a questão da vulnerabilidade, na maioria das vezes, essa pessoa ela é abandonada, e aí o cara paga lá R$200, se paga de pensão quando ele não some, que eu tenho um caso aqui que o cara era empresário paulista, aí abriu filial no Rio, o primeiro filho nasceu autista severo, aí o segundo filho já nasceu no Rio e ele já estava com a mulher aqui no Rio, e aí o segundo filho também foi apresentando de comportamento autista, fechou o diagnóstico e terminou com a mulher por depoimento no Orkut. Vocês lembram dessa época do depoimento do Orkut? Que antigamente, assim, os mais jovens talvez não lembrem, porque o Orkut já tem mais de 10 anos, eu acho que acabou. E o depoimento seria como se fosse uma mensagem privada. Então, assim, ele terminou o casamento com ela, sendo que ela confiava tanto nele que ela foi assinando tudo que ele mandava ela ir assinando, porque ela estava envolvida lá com os cuidados dos 2 filhos, e ela não viu. O único papel que ela não assinou é o apartamento que ela mora até hoje. Aí, assim, ela não assinou esse papel porque o filho vomitou, aconteceu alguma coisa, e esse papel específico ela não assinou. Porque senão nem casa para morar ela teria. Porque ele tirou tudo, ele passou tudo para nome de terceiros. Ela botou ele na justiça, botou a família dele na justiça. E simplesmente essa mulher hoje vive com loas das 2 crianças. Hoje é das 2, mas na época ela viveu muito tempo com um loas só. Aí ela judicializou, conseguiu provar, porque a justiça não consegue achar ele, né? E você imagina, você simplesmente ter 2 autistas, e ele foi embora com a secretária, tá? Mais jovem, mais bonita, mas Deus, assim, na sua infinita justiça, ela já sabe que os 2 filhos que ele fez na secretária são autistas também. Então, assim, Deus é justiça, e eu creio muito nisso. E aí, assim, essa mulher viveu muito tempo de rifa, os grupos faziam rifa, a gente tinha que sair junto com ela, porque para levar, ela não conseguia. O mais velho é muito maior que ela, é como a Adriana aqui no Rio, só que a Adriana só tem o Biel. Ela tem o Jonathan, que é o mais velho, e tem o Adriano, que é o mais novo. O Adriano hoje consegue ajudar um pouco, porque o Adriano ele é autista moderado, né? Nível 2 hoje de suporte. Porém, o Jonathan é um bebezão, muito maior que o Gabriel. Ele tem 1,95 m e ela tem 1,60 m e pouco. Aí você vê aonde que o buraco é embaixo. Aí ela foi diagnosticada com depressão, tomou remédio e ela dormiu.
Ela não conseguiu acordar. E quando ela acordou, todas as paredes da casa dela tinha cocô, porque ele esfregou cocô na casa toda. Aí ela pegou todos os remédios e jogou no lixo, porque ela falou que ela não tem condições de tomar remédio para depressão. Então, assim, o buraco é muito profundo. Não é só comida, não é só remédio, não é só... Assim, falta uma rede de apoio total. Tá? Numa aldeia, quando uma criança adoece, lá o patrão, que é uma ativista também, que tem um filho com uma síndrome rara, o filho era comum, igual a todo mundo, e o garoto aí foi crescendo, e quando ele teve lá 4, 5 anos, foi perdendo habilidades, aí descobriu que tinha uma síndrome rara. Ela discursou no Criança Esperança, eu tenho trecho desse discurso, que ela fala que numa aldeia, quando uma criança adoece, toda a aldeia indígena vai até essa criança, cuida um pouco dessa criança, leva remédio, faz comida. Então, assim, a gente precisa que a sociedade seja aldeia. A sociedade não é aldeia, a sociedade não é a rede. E a gente precisa disso. Então, assim, os contextos de vulnerabilidade são diversos, né? Então, assim, eu dei só um exemplo do meu nicho aqui, né? Dentro do meu nicho aqui, que eu apresentei já para a galera, a Adriana, né? Eu consegui trazer a Jaque para a nossa igreja também. Mas, assim, eu tenho inúmeras vulnerabilidades. Eu tenho mãe no meu grupo que não consegue fazer um preventivo há 7 anos, porque não tem simplesmente quem fica com a criança. A própria Jaque foi fazer uma mamografia e ninguém, num domingo, podia ficar com a menina para a menina não entrar na sala e ser exposta aos raios X, né? Ser exposta lá, a radiação. E aí eu tive que ligar para uma amiga minha, pessoal, para essa minha amiga, porque a Jaque também não tem dinheiro para pagar, para essa minha amiga sair do trabalho, encontrar com ela no domingo de manhã, para poder ir no Rio Imagem e poder fazer essa no Dia dos Pais. E essa minha amiga foi porque ela não tem mais pai e ela não é casada. Entende? Então, assim, a vulnerabilidade é um buraco muito fundo, sabe? Não é somente a questão alimentar, não é somente a questão da falta do dinheiro, é uma falta de rede de apoio, é uma falta de escuta, é uma falta de alguém para estar ali te abraçando quando você precisa. Porque às vezes a pessoa só quer conversar, às vezes a pessoa precisa de alguém só para dormir um pouco, porque ela não dorme há anos. Entendeu? Então, assim, são muitas nuances nessa questão de vulnerabilidade. E eu gostaria de contribuir com isso aí, gente. Desculpa aí que eu falei pra caralho. Sempre falo muito, né? Capaz, Ale. Nossa, falou muito bem, inclusive. Excelente a sua fala. Então, eu quero dar uma pensada, eu quero dar uma brisada em relação à sua fala, justamente para a gente pensar que não é simplesmente o problema o abandono parental, a falta de assistência para uma mãe solo de crianças neurodivergentes ou com deficiências múltiplas. A gente vive numa sociedade que permite que esse tipo de coisa aconteça. O mais maluco não é simplesmente isso estar acontecendo com uma pessoa ou com 2 pessoas. É isso poder acontecer, ponto. Uma coisa que você falou durante a sua fala, falou durante a fala é difícil, né? Mas uma coisa que você falou foi sobre como a sociedade deveria ser como a aldeia. Isso é uma coisa muito forte. Justamente porque a gente tem na nossa sociedade como fundamento que, primeiro, filho é responsabilidade da mulher, cuidados da casa de forma geral é responsabilidade da mulher, e segundo, tudo aquilo que diverge da lógica da pessoa enquanto ser humano ideal, enquanto ser humano, é menosprezado. Quem que é esse ser humano ideal? A colonização trouxe pra gente um ideal de pessoa. Quem que merece ser humano? Homens brancos, héteros, com certa quantidade de dinheiro, que são posicionados em certo lugar na sociedade.
tudo aquilo que diverge disso é alvo de preconceito. Tudo aquilo que diverge disso tem, inclusive, né, dos diversos preconceitos, tem nomes específicos. Mas a matriz deles, de certa forma, é a mesma. É o desvio dessa idealidade. Então, o fato da gente viver numa sociedade em que existe esse padrão e que é aceito socialmente, seja pela falta do Estado, seja pelo número de situações que acontecem, seja por qualquer motivo que for, mas que permite até certo ponto, naturaliza abandonar outras vidas por causa de um desvio de um ideal que não era para existir para começo de conversa, isso já é profundamente preocupante. E todas as ações que você falou são ações de agora. Todas as ações que você trouxe são ações de agora. Porque a mãe tem necessidade de dormir agora. Porque essa criança tem uma necessidade de saúde agora. Porque essa mãe precisa de uma rede de apoio agora. Mas a gente vive numa sociedade que permite que esse tipo de coisa aconteça. A gente vive numa sociedade que permite que esse tipo de situação possa ser replicado. E se a gente está pensando enquanto igreja, enquanto pessoas que zelam por uma justiça social, pela justiça de um reino de Deus, a gente não pode se conformar com uma sociedade que permite que esse tipo de situação se reproduza. Todo o cuidado agora é extremamente necessário. Mas eu reforço mais uma vez. Nós precisamos também ter a visão de idealizar e lutar por uma sociedade em que esse tipo de situação que essas mães estão vivendo seja considerado uma insanidade tão grande porque isso não acontece. E isso, por enquanto, nas nossas mentes, no nosso tempo, é difícil a gente imaginar uma sociedade dessa. Mas a gente precisa tentar. E a gente precisa ir atrás dela. Do jeito que a gente pode, com as forças que a gente tem. E com uma coisa muito importante. Sozinhos, não. Ninguém aqui é o Rambo. Vou só finalizar minha fala, já leio o teu comentário ali, Dani. Ninguém aqui é o Rambo. Ninguém vai fazer nenhum barulho sozinho. Ninguém vai fazer nada de maneira isolada. Nada de impacto. Mas querem nos intitular de guerreira. Fica assim, não, vocês são guerreiros. Eu falo logo, não sou não, guerreira é a Xanda, eu sou sobrecarregada mesmo. Exatamente. Não sou nada guerreira, não. E outra, você não faz o que você faz sem a rede de apoio que está junto com você também, né? Exatamente. Tem mais eu gente. estou numa condição de privilégio, né? Com um marido que é autista também, mas que cuida do filho para eu poder fazer tudo. Perfeito. Em relação. Ninguém cuidaria melhor nesse sentido do que dele, entendeu? Maravilha. Mas também não é fácil, né? Não, porque são dois autistas em casa. Não é fácil, não. Tem dia que dá pirar na batatinha. E você tem que ir lá segurar as pontas e tudo mais. Não, perfeito, perfeito. Mas mais uma vez eu reforço. Ninguém faz nada sozinho. E o fato da gente estar em comunidade aqui, nós queremos a mesma coisa, nós pensamos a mesma coisa, nós queremos uma sociedade melhor, não de uma maneira hipotética, não de uma maneira metafísica, mas em que esse tipo de situação que a Alessandra narrou não tenha a possibilidade de acontecer. O fato da gente estar organizado junto em relação ao ideal já é um grande passo. Agora, uma vez organizado, a gente tem que partir para as nossas ações. Minha filha autista, tem 15 anos, até pouco tempo tudo que eu queria era alguém que ficasse com ela por mim por algumas horas para eu poder dormir sem preocupação. Eu lembro de uma vez que eu trabalhei durante 8 meses na casa de um pastor de uma igreja que a gente frequentou durante um tempo, e essa criança ela tinha deficiências múltiplas também. Ele era cego, era surdo, usava um aparelho auditivo, e
ele tinha algum grau de necessidade de atenção de alguma neurodivergência que eu não lembro qual que é especificamente. E eu dava aula de teclado para ele. E era muito legal ver o sorriso da criança quando ele aprendia a tocar uma música, quando ele aprendia uma escala, quando ele aprendia a mexer no equipamento que ele tinha lá. Ele gostava muito. Por mais que tenha sido uma ação pontual, é uma coisa que gera um quentinho no coração, mas sozinho eu conseguia, no máximo, aliviar a situação desse menino naquele momento, naquele instante. Vocês entendem onde é que eu tô querendo chegar? As pessoas que estão ao nosso redor, muitas delas precisam de apoio, precisam de ajuda. Mas sozinhos a gente vai se exaurir. É por isso que a gente precisa da comunidade. É por isso que a gente precisa estar organizados. E é por isso que, uma vez organizados, a gente precisa pensar juntos qual o próximo passo. Precisa pensar juntos o que fazer. Para pensar naquilo que a gente quer. Se é para o reino de Deus vir, se é para essa justiça social vir, a gente vai fazer ela vir. Nem que seja na base do tapa. Galera, o que eu tinha preparado para nós, eu já falei tudo. Tá? Se alguém quiser compartilhar mais alguma coisa, falar mais alguma coisa, trazer mais algum ponto para discussão, tudo mais, fica à vontade. Dá mais uns minutinhos aqui. Valeu, valeu. Eu sei que pode parecer que eu sou um pouco prolixo às vezes, tá ligado? Ficar repetindo várias vezes a mesma frase, várias vezes a mesma coisa, mas isso é muito importante. E isso é realmente muito importante. A Cássia tá com soninho, tadinho. Quer falar alguma coisa? Não, só parabenizar pela aula. Obrigado. E realmente é um trabalho grande que a gente tem que fazer, mas a esperança é o que nos mantém ainda. Exatamente. E vamos, como diz, eu trabalho de formiguinha, a gente vai fazendo aos pouquinhos, mas vai ser lindo. Talvez, espero que a gente em vida ainda veja muitas sementes, que às vezes só a próxima geração, mas mesmo assim, se a próxima geração já herdar um pouco menos ruim do que a gente herdou, já vai ser bom. Com certeza. Galera, se ninguém mais quiser comentar nada, nós encerramos por hoje. Alguém quer falar mais alguma coisa? Alguém quer trazer mais algum comentário? Quer levantar alguma outra pauta? Pois é, gente, a aula passada assustou vocês mesmo, né, cara? Que legal. Eu já sei como tocar o terror. Fechou, então. Se ninguém tem mais nada a acrescentar ou para trazer para discussão, ficamos por aqui. Eu espero, gente, do fundo do meu coração, que esses 2 encontros que a gente teve tenha servido, primeiro, para te encher de ódio no primeiro encontro, e segundo, para te encher de esperança. E terceiro, para te dar uma noção do trabalho que a gente tem para fazer. Hoje, a ideia não é trazer soluções fechadinhas dentro de uma caixinha, falar, olha só, aplique isso aqui. Não é um manual de instruções. Não existe manual de instruções para esse tipo de coisa que a gente está fazendo.
Mas a gente precisa pensar e a gente precisa refletir. E tendo as noções disso e dos impactos políticos disso, a gente já começa um bom lugar. E eu não foquei tanto em política partidária também, porque, pelo amor de Deus, né? Acho que o partidarismo é uma parte da política, e a política de verdade a gente tem que fazer com o povo, com as pessoas. Obrigado, Thaís. Obrigadão, gente. Obrigado pela atenção de vocês. Uma boa noite. Se vocês tiverem insônia de noite pensando em alguma coisa que foi falado, por favor, avise. Porque eu tive várias já pensando nesse tipo de assunto. Fiquem bem e muito obrigado. Bom descanso. Uma boa noite e restinho de semana para todo mundo.